E aí pessoal, estamos online, mais uma live da Liga Cartola Friends. Hoje a live é com o William, nosso camarada da Liga. Já tá chegando por aí. O tema de hoje é futebol sem público. Muda o futebol? Já chegou por aqui. Puxar ele para conversa. Olha aí. Opa, Tudo estamos na área, tranquilo? graças a Se Deus. derrubar, se derrubar é pênalti, graças a Deus, estamos na área. Estamos na área aí. A gente aí debater mais um tema maneiro aí. E importante, né? Importante debater isso daí, porque é um temazinho meio ingrato, que não me agrada muito. Pô, a mim também não, nem um pouco. De É fato, verdade. é uma coisa, no mínimo, chata, né? Mas O a gente famoso vai mal trocar. necessário, né? Exatamente. Infelizmente, é o que tem que ser para as coisas acontecerem, mas a gente olha assim e vê assim, não tá legal, tá faltando alguma coisa ali que é essencial para o negócio acontecer. Usou o termo certo, essencial, né? É Então, essencial. o que nos faz refletir também, né? É bom, às vezes, a gente passar por algumas coisas para a gente, entre aspas, dar valor, né? Com E, certeza. de repente, o fator público aí não estava sendo tão valorizado nos últimos tempos, só o fator comercial, estampa de camisa, patrocinador, TV, enfim. E às vezes Isso é uma verdade. a essência da coisa e para que ele foi criado não estava se deixando um pouco de lado, né? Então vamos debater isso daí para a gente voltar a valorizar aí a nossa torcida. Show de bola. Bom, essa é uma live, pode-se dizer uma live reboot, né? É, o retorno da live. O retorno da live. Então, a gente, guerreiros, não desistimos. Hoje, tudo ok. Sem mais detalhes para não É, acontecer nada. não vamos nem comentar, não, para não atrair. É verdade. Bom, então, até para fazer o gancho aqui da nossa conversa, né? Eu vou usar a mesma informação que a gente teve na semana passada, que é uma matéria que saiu até no Globoesporte.com, e que fala justamente disso, e a gente pode usar ela aí como base da nossa conversa aqui. Beleza? Sim, beleza. Então, vamos lá. O tema é, né, que é futebol sem público, muda o futebol? Esse é o tema da nossa live de hoje. E a matéria é o seguinte: o plano da Prefeitura do Rio de Janeiro prevê jogos com um terço do público a partir de julho, ou seja, mês que vem já está nos planos aí. Partidas com portões fechados serão permitidas a partir da metade deste mês, na fase 2 da flexibilização do isolamento social. Atividades em centros de treinamentos estão liberadas. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, no caso a segunda-feira passada, medidas de flexibilização do isolamento social que prevêem a permissão de jogos de futebol com um terço do público a partir de julho. Essa é uma das atividades previstas para serem liberadas a partir da fase 3 do projeto, como informou o prefeito Marcelo Crivella. No entanto, ainda está passível de reavaliação no que depender da evolução do número de casos de coronavírus na capital carioca.
Até o momento, o Rio de Janeiro contabilizou isso lá atrás, né? Que era 53 mil, mas esse número, se eu não me engano, já passou dos 63 mil casos e 5 mil óbitos, que era semana passada. Eu não tenho essa informação atualizada hoje, que a gente está gravando a live, mas não é mais esse número, né? Enfim, é uma coisa que está, infelizmente, crescendo. O projeto entra em vigor a partir dessa terça-feira, 2 de junho, com a fase 1, que passa a permitir, por exemplo, atividades em centro de treinamento. Na fase 2 serão liberados jogos com portões fechados, de acordo com a prefeitura. A previsão é de que cada fase dure 15 dias. No Maracanã, 1/3 da capacidade do estádio corresponde a 22 mil pessoas. Em São Januário, 7 mil torcedores e no Newton Santos, 14 mil. O Campeonato Carioca está paralisado há 2 meses e meio, desde a metade de março. A última partida realizada foi a vitória do Madureira por 2-1 sobre o Volta Redonda, no dia 16 de março, no estádio Conselheiro Galvão. Com essa longa introdução, mas importante, e aí queria deixar contigo como você vê aí o futebol sem público e ciente aí que as autoridades estão encaminhando aí um retorno já com essas fases aí, como você enxerga isso aí? Bem, como no início da primeira live, né, eu falei assim, a vida ela tem que ir aos poucos voltar ao normal. A gente não tem a cura, a gente sabe, a gente não tem a cura ainda, mas sabe como se precaver. Né? Luva, álcool em gel, muita higienização, espaçamento de 1,5 m, 2 ou mais, né? Então, acho que a vida ela tem que ir retomando aos poucos, porque vacina não tem, previsões aí, cada um fala uma coisa, ano que vem, talvez, final do ano, e aí a vida não vai poder esperar chegar a vacina. Então, mediante isso, e mediante a gente saber como não se contrai, eu acho que é justo que a gente, aos poucos, comece a voltar, né? O ambiente do futebol, principalmente de alto rendimento, aí eu estou falando de clube de Série A, né? B também, é um ambiente muito monitorado, né? Médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, enfim, são profissionais aí do mais alto gabarito, principalmente clube de Série A, né? Tem excelentes profissionais aí no seu corpo médico. Então, eu acho que tem totais condições de fazer esse monitoramento. Né? O Flamengo aí foi um dos primeiros a dar esse pontapé aí, detectou vários jogadores aí com gente da comissão técnica, né, com Covid. E desde que voltou os treinos, e até alguns clubes da Europa também, desde que voltou os treinamentos dentro do CT, que eu quero dizer, não registrou mais nenhum caso. Então, assim, depois é até mais importante mesmo você trazer o atleta para o controle dentro do CT do que deixar ele solto dentro de casa. E aí você não tem muito controle, né? Igual teve caso aí do Casares aí que fez festa, né? Até o próprio Sim. Diego deu mole aí, foi pra praia. Então, de repente, você trazendo o profissional para dentro do seu ambiente de controle, eu acredito que você tem até mais condições de cuidar dele do que deixar do jeito que estava, em casa. E aí você, por mais que você monitore, fala para fazer um vídeo lá dele treinando, você não tem tanto controle, né? Você acaba perdendo um pouco ali o fio da meada. Então, mediante a isso, acho válido controlar. Os clubes têm condições, sim, de fazer as testagens dentro do que os protocolos exigem, né? Tem condições financeiras para isso, né? Até porque eles são aí os principais envolvidos na coisa, tá? Então, não vejo problema algum aí da gente, aos poucos, ir retomando a vida do futebol, né? E aí, passo a passo, né? E aí, como a prefeitura alegou, né? A primeira parte aí, treinamento do CT, e aí logo em seguida depois jogos aí com certeza sem público, né? E aí mediante a evolução de alguns quadros ou não, liberação de sem público, depois 1/3, e aí lá para frente a gente vê isso, de repente pode aí de repente voltar o estádio a lotar, né? Como eu disse aí na outra live, né, da outra vez, né? Mesmo sem aí a determinação de ter só 1/3 do estádio, muitos clubes aí nunca atingiram essa quantidade, né? Você falar aí de Engenhão aí com Sim. 14 mil pessoas, quantos jogos do Botafogo tinha 14 mil pessoas, né?
Então, é É, questão também do público também se conscientizar, né? Eu vou ao estádio ou não? Vale a pena o risco? Né? E aí também vai de cada um também. Eu acho que também as pessoas também têm que ter essa liberdade de escolher o que ela quer fazer, né? Acho que também tem que deixar isso aí a cargo das pessoas. o grande impacto aí do público, que quando se fala em público, em aglomeração, em centros esportivos, igual no caso os estádios, vou usar o Maracanã como exemplo, que é o maior cenário, que um terço dele hoje representa 22 mil pessoas, Uhum. considerando que o Carioca está já na reta final, é possível que tenha jogos com mais apelo, até pela carência do torcedor que já está um tempo sem ir ao estádio, Uhum. aquele que tem a paixão de ir ao estádio, então acredito que será facilmente preenchida essa quantidade. O Sim, problema aí eu vejo são os riscos até que a pessoa entre no estádio, que é desde quando ela sai de casa, que seja de ônibus ou carro, aí ela pode ir de trem ou metrô, e chega perto do estádio, tem ali já os ambulantes, já tem aquela aglomeração da torcida, tem uns barzinhos em volta, que o pessoal toma aquela gelada, é uma característica do futebol, o pessoal não vai sair do ônibus ou do carro e ir direto para a arquibancada. E o trajeto dentro do túnel ou da rampa do Maracanã até chegar sim. à arquibancada já tem muita gente. E aí vai ver um futebol, uma coisa que você gosta de ver, é carente, porque não está tendo oportunidade, já mexe com a emoção. Tanto ela positiva, assim, o teu time está ganhando o jogo, fez gol ou não, está perdendo, porque você ali dentro as emoções ficam afloradas. Então você vai ter contato com pessoas e na hora de um gol você abraça até o desconhecido. Então Verdade. a gente sabe que isso ocorre e eu vejo com um pouco de preocupação com o público ir ao estádio, assim, a prefeitura determinando que um terço, acho que é assumir um risco. O futebol voltar, como você falou, né, considerando que os clubes vão seguir todos os protocolos de higienização, pelos profissionais que lá estão e tudo mais, ok, beleza, mas sem público. Acho que Uhum. permitir o público entrar nesse momento, até porque a gente está, infelizmente, com os números negativos só crescem, né? Então, não, a gente não está num momento de arriscar muito, entendo com muito risco, porque quando se tem a massa junta, ela meio que fica sem controle. Ainda tem outro detalhe, que são as torcidas organizadas. Elas não vão e um separado do outro, não, elas só andam em comboio, né? Assim, muita gente junta, até para mostrar aquela presença dela ali. Então, isso É. já ocorre. Infelizmente, eu vejo como um risco muito grande voltar com o público. Acho que pode, em pouco tempo, gerar uma situação de ter que paralisar ou o futebol ou a ida do público ao estádio, porque os números de infectados cresceu, infelizmente de óbitos cresceu. Então, no primeiro momento, com o público, acho que não é uma boa vir. Ainda tem outros porquês, mas deixar É. você concluir. Só pontuando aí, assim, não está liberado ainda a questão do público, né? É só Sim, um sim. planejamento, só para assim, as pessoas não acharem que a gente está discutindo uma coisa aqui que já está liberado e realmente, na verdade, não é. Então, Não, assim, isso é verdade. é uma luz no fim do túnel só, assim, né? Deram um prazo e tal, vão acompanhando os números, mas eu acho que a gente deveria copiar totalmente igual a Europa, né? Não liberar o público ainda, né? Acho que o alemão já está na quinta rodada, se não me engano, sem público. E não li nada a respeito aí de ter algum planejamento de já ter público em alguns jogos. Né? Então, só para pontuar aí que na verdade não está liberado. Né? E mesmo Sim, assim também, sim. quando liberar, seria um terço. E aí, mesmo assim, dentro de estádios, ainda teria um espaçamento aí entre as pessoas. Né? Não é liberar aí, igual no Maracanã, 22 mil pessoas e as pessoas ficarem tudo num canto ali. Não, seria 22 mil pessoas espalhadas pelo estádio com
com distanciamento aí. Acho que eu tinha notado aqui, acho que era 4 metros quadrados entre uma pessoa e outra. Aí não sei quantas Sim. cadeiras que Agora, eu daria. te faço uma pergunta. Você acredita que isso vai ocorrer? Você... Olha, acredito que dentro do estádio eu acredito, porque tem o pessoal que controla, né? Então acho que vai sim. O pessoal quer fazer, quer demonstrar que a coisa é organizada. Então eu acho que eles vão fazer de tudo para acontecer, né? Nem que encareça preço de ingresso para diminuir procura, coloque lá quantidade de stewards lá suficiente. Então eu acho que sim, que vai ser feito. Agora entra aquilo que você falou, que eu concordo contigo plenamente, o entorno do estádio. Aí não tem controle algum. E aí a torcida organizada vai com o seu próprio ônibus, vai, lota trem, enfim, os bares e barracas em volta, quem for no Maracanã sabe como é que é. Então ali o calor humano, aí vai ter aquela galera que vai entrar, que tem acesso a entrar, e a vez tem mais 30 mil lá de fora que quer assistir os bares, né? Então, nesse sentido, eu concordo contigo. O entorno é muito difícil de controlar. Acredito que dentro seja mais fácil, né? Dentro seja mais fácil. Não acredito que eles dariam esse mole, né? Então, mais pelo sim, pelo não, se for ponderar tudo, eu concordo muito mais contigo, de a gente fazer aí totalmente sem público. Nem com um terço. A gente não tem números Sim, ainda sim. de infectados e de controle aí, que libere, né? Que nos deixe tranquilo em relação a isso daí, essa aglomeração. Não, lógico. Aí, e ainda, antes de mais nada, dar um salve pro Saulo aí, que ele dá um salve pra galera aí, tá assistindo a gente. Depois, hoje a gente tem bastante comentário, depois a gente dá uma pausa, dá uma lida no comentário do pessoal, para colaborar aí com o nosso conteúdo. Então, e aí a preocupação, ela, com todos esses detalhes, até tem um pouco do tema que aconteceu na live passada com o Saulo, que a gente estava falando dos estádios, de como os estádios vão estar preparados para isso. Porque a recomendação é máscara, é álcool gel, né? O estádio ele vai oferecer isso, ele vai considerando que o público vai estar lá, tá? É, vai ter álcool gel, vai ter. Quem não tiver máscara vai receber máscara, ou só vai entrar quem tiver máscara. Como é que é o acesso aos banheiros, às lanchonetes? Então, tem muitas variáveis que quem já foi sabe que o comportamento, infelizmente, não é muito organizado, assim, o pessoal vai muito no emocional, e o próprio jogo, o resultado do jogo, ele já mexe com isso. Tipo, baseado numa derrota, tem pessoas que ficam muito emocionadas, vamos colocar assim, e acabam tendo reações não muito legais. Então, acho complicado. E assim, agora, considerando o futebol sem público, que tem 100% do que a gente está falando aqui, que é o tema da live. Como você vê o futebol sem público? Assim, agora, considerando que a bola rolou, vai rolar, e não tem a torcida ali. Qual é a sua percepção? Como eu falei no início da live, né? É um tema assim. Na verdade, é um momento que a gente está passando aí que vai fazer a gente refletir bastante da importância da torcida. Né? A gente viveu um momento aí, principalmente vou falar do Flamengo, né? Principalmente na última gestão do Bandeira de Melo, tinha ingressos caríssimos, era quase, era muito caro no jogo do Flamengo e tal, e tinha públicos baixíssimos, né? Então a gente pode ver, né, cada vez mais o quanto que a torcida faz diferença, né? Então, assim, no último ano, né, sempre com médias de públicos altíssimas, e a torcida cada vez mais sendo o 12º jogador. Então, assim, o efeito psicológico do estádio vazio, né, já era de se esperar de ser grande, né? O efeito contrário, né? Principalmente ao clube da casa, né? E isso tem demonstrado em números, né? Fiz um levantamento aqui, últimas 5 rodadas do Alemão, né? Foram 35 partidas, 21 vitórias de visitantes, 14 empates e 10 vitórias do mandante. Então, ou seja, olha a quantidade de vitórias dos visitantes, né? O que provavelmente aqui poderia ter feito um comparativo com torcida, né? Mas possivelmente
geralmente, até a gente que joga cartola, né? A gente geralmente puxa pro lado do mandante. Né? Pô, pra você jogar aí dentro do Exatamente. estádio do adversário é difícil pra caramba. Você vai pegar o Avaí lá dentro da casa dos caras, pô, cara, é É dureza, cara. difícil. É difícil. É Se, difícil. pô, se os caras saírem na frente, então. Eu já vi, né? Quantos jogos aí, a vez que o Flamengo mesmo já abriu 2-0, né? Acho que o último ano foi assim, contra o Goiás. O Flamengo acho que abriu 2-0. Pô, o Goiás fez um, cara, a torcida inflamou, e aí fez o segundo e empatou, cara. O Flamengo quase perdeu o jogo. Então, assim, às vezes times assim, inferior ao outro, conseguia ir na raça, com o 12º jogador mesmo, que é a torcida. Né? Então, os números aqui mostram. Né? 21 vitórias dos visitantes, cara. É muita coisa. É mais da É metade. muita coisa. É E muita aí, coisa. É muita coisa, assim, é muito relevante. É muito relevante e possivelmente a gente pode ter isso aqui. Né? O Flamengo tem uma força da torcida, o Vasco, São Januário, aí quantas vezes aí, não, vamos jogar em São Januário. Né? Cada um, né? Palmeiras, os clubes aí, Avaí, Figueirense, ou jogar no estádio dos caras é difícil, cara. É difícil. os E não é clubes do difícil por causa do Nordeste gramado, também. não é só difícil por causa do gramado, da viagem, ou de você nunca ter jogado lá. É difícil por causa da torcida, né? O Caldeirão, né? Pegar o Boca e Lamboboneira com a torcida ou vazio, pô, dá uma diferença absurda, né? É outro jogo, né? Então, eu entendo assim, é o mal necessário voltar sem torcida, ou se vai liberar um terço, mas vamos considerar o sem torcida nenhuma, como está sendo lá na Alemanha. Vai dar uma diferença absurda nos resultados aí. Entendeu? Muito clube aí, muito visitante aí vai se favorecer. Vai se favorecer dessa situação. Entendeu? Sim, Porque realmente não e ter a torcida lá inflamando ajuda muito. não, ajuda e faz uma diferença porque passa a não ter mais o fator casa, né? É. Esses dados que você trouxe da Alemanha, até citar eles também, é que como que está fazendo diferença para o dono da casa não usar o seu favoritismo, ou seja, não tem, Uhum. pelo menos em relação ao time que está sendo visitar, é um campo neutro, né? Só tem ali os profissionais que estão trabalhando e os jogadores assistindo o jogo, não tem Exatamente. aquela pressão, Exatamente. né? Porque a torcida, ela às vezes ela tem um olhar que o treinador não está tendo. E às vezes ela começa a pedir o nome de um jogador. Tem Claro. a vaia também do jogador. Aí tem um jogador que sente e diminui o ritmo, tem jogador que sente e muda a característica dele no jogo. Ele começa a crescer no jogo Sim, e sim, o cara acaba ganha confiança. resolvendo, ganha confiança. Então, a torcida muda muito o jogo. Ela é um elemento fundamental ali. E quando não se tem isso, fica a sensação que é uma pelada de final de semana dos amigos e tipo 2 gols, entra outro, entendeu? 10 minutos, 2 gols, dá a sensação que é isso, porque Não, e parece até que às vezes até a motivação do jogador, né? Parece que eu tava assistindo alguns jogos aqui na minha casa, né? Parece até ali a hora de tu rachar uma bola, de tu correr, parece que o cara não tá no mesmo ritmo, né? Parece que falta não, uma batida ali, um acompanhamento, né? O corre, pega, o canto, né? É estranho, é diferente, assim, eu não... Até alguns jogos que eu tava vendo em casa, eu assisti, assim, 20 minutos, aí, sei lá, tocava de canal rapidinho, aí voltava, tinha mais 10 minutos. Muito perde o diferente, interesse muito total, diferente. Exatamente. perde o interesse. Muito diferente se assistir o jogo com torcida ou sem torcida. Eu não tinha ideia que seria tão diferente assim. Se bem que aqui no Brasil a gente vê, às vezes, assim, né, às vezes um clube é punido, né, por alguma questão de jogar coisa no gramado. Perdeu 2 jogos de portão fechado. Mas aí é um joguinho ou outro, né? Mas agora, esse volume de Sim. jogos sem torcida realmente é muito Não é desanimador, cara. atrativo. Não é Não é atrativo, né? atrativo nenhum. Porque, igual você falou, né? O jogador, às vezes, ele está numa dividida, ele não tem ninguém para aplaudir ou vaiar ele na jogada. Tipo, se ele chutou errado, uma bola que era fácil de gol, não tem uma torcida que vai botar uma pressão nele, seja ela positiva ou negativa, não tem. Então, assim, ele fez a jogada. E talvez ele poderia ir um pouco mais com o calor da torcida no jogo, ainda mais se for um jogo
importante, tipo mata-mata, uma final, Claro, entendeu? claro. E, A torcida é um termômetro, é um termômetro. De um chute que ele deu, de um carrinho que ele deu, né? E às vezes quando ela apoia, quando ela xinga, acredito que o jogador deve sentir isso, né? Um psicológico ali, naquele gás a mais, naquela bola esticada que ele acha que não vai dar, e o torcedor tá lá, vai, ele deve sentir aquilo, falar, pô, se o cara falou que vai, deve dar, pô, então eu vou lá. Isso aí, torcida, é isso talvez aí. ele, essa bola, pô, o cara esticou demais, não vou não, né? E às vezes, se tivesse um torcedor ali gritando, vai, de repente ele, pô, cara, acho que dá mesmo. E aí, enfim, e às vezes deu, entendeu? Então, o fator psicológico aí realmente assim, pelo que eu tô acompanhando, assim, tem influenciado demais. E negativamente, né? Porque, assim, é legal você ter seu estádio, né? Você ter sua Sim, casa. Você investe naquilo, você, né? Você tem, construir o estádio, manutenção, etc. E aí você quer que aquele fator casa prevaleça, né, no jogo. E aí, de repente, você vê que não está prevalecendo, como se não valesse a pena. não faz diferença. E aí, isso tem muito a ver até com um tema que foi na live com o Saulo, que a gente estava conversando, de o futebol ele pode ser disputado até tipo no sul, por exemplo, em um, dois campos, três no máximo, que lá é mais tranquilo, e não, o público não vai poder entrar. Então, Uhum. você pode usar o mesmo estádio para dois jogos no dia, talvez. Três, não sei se É, aguentaria, mas. a NBA, a NBA parece que vai fazer isso, né? Vai juntar os clubes Sim, tudo na Disney, né? Negócio assim. Eu vi um por alto hoje uma reportagem aí, onde tá todo mundo no mesmo lugar lá e os jogos vão ser tudo cíclicos, né? Mesmo dia, mesmo final de semana, ou na semana inteira, óbvio, né? Tem descanso dos atletas. E parece que a NBA vai fazer algo parecido com isso aí. Tudo num lugar não, só. ela vai fazer. Ela, inclusive, acho que tem alguns clubes, algumas equipes que não vão precisar competir, porque eu acho que não tem mais chance de alcançar a pontuação. E aí só vão ficar os clubes, as equipes que têm chance de título e tal. E vai ser assim, tu tem lá uma quadra que a equipe jogou, beleza, passa lá a galera da faxina com aquele rodão, limpa, tudo ok, acabou, não tem. Tu vai ter equipe de imprensa ali transmitindo o jogo e mais nada. Então, assim, pode ter um jogo atrás do outro, assim, para eles. Então não vai fazer diferença. É meio estranho também. Tu vê como é que vai ser estranho? É mais pelo cumprir uma missão de ter o evento, que na verdade Contratos não será nenhum comerciais. evento. Vamos falar a verdade. Exatamente. Contratos comerciais. É verdade. É o Patrocinador, dinheiro que está mandando. transmissão. Ô, Léo, de É repente, isso aí. o Igor tá comentando um negócio aí que é legal aí, cara. De repente, vamos ver o que o pessoal tá falando aí. Acho que bate um pouco do que eu já Sim. notei aqui também. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui, vamos resgatar uns aqui para alguns comentários que já rolaram aqui. Uhum. Tchururu. Hum, bom, parece que a tua conexão tá ok aí, cara. Opa, voltei? Opa, deu. Alô? Voltou. Opa. Voltou? Tá bom. Se tu tem algum comentário para resgatar aí, você pode ir aqui, parece que tá picotando. O Ítalo tá falando, né? O bairro de Munique colocou alto-falante com o som da torcida. Achei interessante. Talvez ajuda na questão da atmosfera da partida, né? Até vi um rapaz que fez um comentário no Facebook falando que agora os jogos vão ter playback. Só que eu acho isso meio Não, mas complicado isso. assim, né? Não sei se quem tá. Eu não entendi direito quem tá controlando isso, né? Porque também, você deixar na mão de, sei lá, entre aspas, um DJ, né? Pô, o cara, pô, vou votar sempre a favor do meu time aqui, um som da torcida apertando, né? Então, eu não sei como é que ficou isso na prática, né? Sair de casa, o pessoal manda pelo celular, e aí, enfim. O que eu li a respeito sobre isso daí, que são as torcidas virtuais. Agora deu uma picotada boa. Vamos aguardar o William voltar aí.
Alô, William. Alô? Aí. Voltou? Oi, tô aqui. Deu Então, agora, deu uma travada boa aí. meu Você deu um pode. lag aqui. Então, assim, eu não Deu. sei se eu vou conseguir resgatar tudo, mas eu não sei se quem é que controla isso, né? Um DJ, alguém lá da mesa de som, né? Então, assim, não sei se também se é tão artificial a ponto de... Porque, assim, a torcida, ela age de forma natural. Ela apoia, ela vai. Agora, o cara da mesa de som, ele vai ter essa percepção, né? O que eu tinha lido a respeito um pouco também é que, assim, quem teria acesso a esse som seria o público em casa. Né? E ele que estaria ouvindo aí o cântico, né? E seria uma coisa até que o campeonato espanhol e inglês quer adotar e querer usar os efeitos do FIFA e do PES. Não sei se tu vê alguma coisa sobre isso. Né? Eu Não, até vi eu uma, vi do alemão só. eu vi uma simulação, ficou legal. O cara fez a simulação de um jogo que já teve, né? Portões fechados, no campeonato espanhol. E aí ele fez a simulação das duas imagens, né? Uma com aquela torcida, igual de videogame, né? E aquele somzinho da torcida mesmo, aquele, né, bandeira e tal. E aí, no mesmo lance, ele passou como realmente estava sendo. E realmente deu uma diferença absurda. Né? E usaria a É, mesma tecnologia do FIFA e do PES, só que ao vivo no jogo, né? Poxa, isso aí é bacana demais. Os caras conseguirem fazer isso aí maneiro. na prática mesmo, vai ser uma experiência legal. E lá nesse da Alemanha, parece que são todos os jogos. A Bundesliga mesmo que parece que adotou esse padrão e ela, assim, de acordo com os momentos do jogo, ela aciona a torcida, tipo, quanto positivo quanto negativo. Ela vai, ela canta com os lances de gol e tudo mais. Não, mas é E só na o transmissão, Brasil, né? Não é no estádio. pelo que eu vi, O jogador não esse ouve, não. detalhe, essa informação, sinceramente, eu não sei, mas eu sei que são todos os jogos que eles estão adotando isso para fazer isso. Eu não sei se é só para quem vê na TV Não, eu acho que é ou só lá no para quem vê na estádio. TV. Acho que é só para Que quem vê na parece. TV. O jogador não tem acesso a esse som, não. Ele tá lá cru mesmo. Então, e aí o Brasil está estudando a copiar essa modalidade, né? Esse recurso que está sendo feito lá. Querem colocar aí no possível retorno aí do Brasileirão, Uhum. colocar a torcida falando bastante, falando não, o som da torcida no ambiente, inclusive do estádio, né? Então é É maneiro. curioso, tá vendo? É muito diferente, cara, assim, a gente vai ter que acostumar com isso e eu acho que o futebol vai perder muito, infelizmente, sem público, vai ficar muito pouco atrativo. É uma coisa muito. Eu já vi vários especialistas aí, assim, comentaristas, falando que preferia que nem voltasse, né? Eu já acho exagero, né? Uhum. Mas eu acho que vai ser uma perda, sim. Principalmente clubes aí que como é que se diz, dependem muito da torcida, né? Porque, enfim, a torcida faz diferença mesmo. Você jogar com o esporte lá, com aquela torcida inflamada lá, é difícil pra caramba, cara. Bahia, pô, esse cara bota aí, enche o estádio e, pô, a torcida inflama mesmo e realmente, cara, é difícil, entendeu? A torcida faz muita diferença. Né? E pode realmente equiparar um clube, um time mais fraco com um mais forte, cara. A tal ponto. Sim, Influencia o árbitro também, influencia o árbitro, né? O árbitro total, também tá total. ali, num lance ali, pô, o cara xinga, o cara, né, e não sei o que e tal, o cara, pô, será que eu errei naquele lance? Aí no próximo ele já, né, já apita a favor da casa, né? Então tem muita variável aí que eu acho que vai fazer muita diferença. Então, deixa eu até pegar aqui que eu tinha deixado até separado essa questão da torcida na Bundesliga, não é só lá, é na Coreia do Sul e é no som do estádio mesmo. Que, ó, vou até ler aqui o trechinho que eu separei, que, ó, os times da Bundesliga e da K-League, que é do Campeonato Sul-Coreano, encontraram uma alternativa para contornar os portões fechados. Ao longo das partidas, o sistema de som do estádio foi uma captação de áudio da torcida correspondente ao momento do jogo, ou seja, principais cânticos são reproduzidos enquanto os donos da casa têm a posse de bola. Se o adversário estiver trocando passes, houve vaia, e no momento da bola na rede, os jogadores escutam vibração do gol encoado no campo, ou seja, os jogadores têm essa percepção do som da torcida
E isso já é tanto no campeonato sul-coreano e na Bundesliga estão colocando esse som ambiente no estádio Ah, também. então tá. Também. Sim, sim. Porque assim, provavelmente o que eles viram nisso daí? Tá dando diferença dentro de campo, né? No Uhum. resultado de campo tá dando diferença. Então, é um jeito de tentar voltar a equilibrar, né? Igual eu mostrei os números aqui, muita diferença. 35 jogos, 21 vitórias de visitante. Isso aí deve ser uma coisa totalmente atípica, né? Então, voltar com a sua torcida ali, né? E aí entra essa questão de botar o torcedor com papelão, né? Eles estão tentando fazer várias coisas. Eu vi que no campeonato dinamarquês, eles colocaram telões, muito telão mesmo em volta do campo todinho, e aí um aplicativo de videoconferência, talvez seja o Skype aí e tal, colocando, né, a imagem dos torcedores reais mesmo dentro de campo. E aí com som, ao vivo mesmo, o próprio cara xingando, reclamando, né? Achei isso aí vale também. Então, assim, estão sendo várias alternativas que estão se criando para chegar a um consenso. Por mais seja uma medida de curto prazo, né? Se Deus quiser É, aí, até o ano que vem aí, tudo vai voltar ao normal. o ponto positivo é a reinvenção, né? Com essa necessidade, pode surgir uma nova experiência aí que seja positiva, né? Sim. A gente não sabe ainda, mas está forçando quem está envolvido com futebol a pensar em alternativas e às vezes sai de um padrão que a gente já vê há muito tempo e entra num novo padrão que não seja ruim, né? Então, acho que o ponto positivo é O... pode surgir algo novo aí, algo novo e bom, né? Vão surgir, nem tudo que surgir vai ser talvez aproveitado, mas pode surgir algo bom. Eu procuro ver com bons olhos essa questão da inovação. É claro que o impacto ele já foi causado e gera uma percepção muito ruim, porque tem um lado do torcedor que ele contribui para o jogo e ele não vai estar ali. Isso, com certeza, igual a gente já falou aqui, vai mexe com o comportamento dos jogadores, inclusive dos juízes. E esse torcedor não indo ao estádio, financeiramente, ele já está gerando um prejuízo absurdo para todas as equipes, hein? Mesmo aquelas que levam pouco torcedores ao estádio. Então, já causa esse impacto. E aquela torcida, tipo, igual o Flamengo, está num bom momento, que estava enchendo o estádio quase todo jogo, ou praticamente todos os jogos em casa. Financeiramente, o clube já vai sentir isso, porque são rendas milionárias que deixam de entrar no mês. Vamos chutar aí, eu não sei se chegar a 10 jogos no mês, mas uns 8 jogos em casa no mês acabou correndo por aí, entre 8 e 10. Então, um senhor faturamento que deixa de ocorrer para Claro. clubes que estão levando bastante torcedores ao estádio. Então, financeiramente, o torcedor não estar ali já gera um prejuízo. Talvez por isso essa, entre aspas, pressão de retornar ao futebol, igual a gente falou aqui também, que é mais cumprir acordos comerciais, seja com a TV, com os patrocinadores, patrocinadores individuais do clube, patrocinadores dos próprios estádios, lá, as placas de publicidade, enfim. Meio que para cumprir isso, né? Não, é muito, muito complicado isso. Mas ver que o financeiro ele já está com a paralisado, já causou um dano, e mesmo com a bola voltando, o dano ainda vai continuar sendo causado. Sim, sim, sim. O que a parte positiva disso daí é que o ser humano, o raciocínio dele age muito rápido, né? Se você for pensar bem, claro que não é uma realidade que a gente quer que fique, né? A gente quer o estádio lotado, bandeiras e foguetes e tal, enfim, né? De tudo que a gente está acostumado. Só que a gente tem N situações dentro do futebol que causam o quê? Né? Infelizmente até, né? O time foi punido, vai ficar 3 jogos com portões fechados porque o torcedor jogou latinha no campo, rádio, pilha, etc. Isso aí pode ser uma solução, por que não? Tudo bem, beleza, vamos aceitar lá, vamos botar lá. O Corinthians perdeu 3 direito de jogar 3 jogos lá em Itaquera, tem que jogar 3 jogos com portões fechados. Beleza. E ele pode estar com essa tecnologia lá na frente. Beleza, o portão está fechado, não tem público.
Pô, mas lembra lá em 2020 que a gente fez aquela questão lá da torcida virtual? E ele pode botar lá o alto-falante dele lá com a torcida gritando lá, e com os cânticos e etc. Né? E acredito que aí os órgãos judiciais aí vão ter que acatar. Torcida não tem presencial, mas tem a virtual. Então lá na frente isso aí realmente pode ser adotado, pode virar uma realidade. Outra, em São Paulo é muito Sim. comum. Clássico só pode ter torcida única. Né? Então lá, Corinthians e Palmeiras. Né? No estádio do Palmeiras. Então só vai ter torcedor do Palmeiras. Beleza. De repente, um clube pode entrar com uma ação e falar, não, tudo bem, minha torcida não vai, mas eu quero meu alto-falante lá com a minha torcida gritando. O cara, Sim, pô, sim. não tinha pensado isso, né? Então, assim, o torcedor Sim, não vai estar lá fisicamente, mas ele pode estar lá dentro na caixinha de som lá do estádio lá, quando o Corinthians está atacando o Palmeiras lá, os caras estão cantando. Se o Corinthians está metendo 2-0 e tá atacando, tá com um jogador a mais, só dá eles, a torcida tá cantando mais alto do que a outra torcida. Né? Então, é uma coisa aí que pode ser adotada aí com mais frequência do que a gente pode imaginar. então, é aquilo que eu tinha falado, né? Da Outro ponto inovação, né? também, até um ponto também, a torcida ingresso virtual, que virou moda aí, né, nas reprises. Sim, Então, às vezes você pode ter até aí abrir a possibilidade do clube arrecadar mais do que cabe no estádio. Quantos jogos aí de sim. final aí, várias pessoas não conseguiram ingresso, né? E aí, sei lá, deu lá os 70 mil no Maracanã. Pô, várias pessoas não conseguiram ingresso. Pô, mas o cara quer ajudar, o cara quer não sei o quê. De repente, o cara, pô, beleza, para estar no estádio era R$ 50 o ticket médio. Cara, não, mas, pô, tem aqui ingresso virtual, 15 pratas. Cara, tá bom, não consegui entrar. Ou sou lá do Nordeste, ou sou pro Flamengo, pô, não vou no Rio gastar uma fortuna. Não, vou comprar o ingresso virtual. E aí virar uma outra fonte de renda pro clube também. Sim, Então, às vezes, a sim, gente é. passa por algumas situações da vida que a gente acha que é o fim do mundo, e quando você vai ver, abre um leque de opções absurdo, de Eu, soluções. particularmente, assim, quando vem essas coisas que geram essa reflexão, essa mudança de rota, eu procuro ver com bons olhos, porque é daí que vem coisas novas. Por mais drástico que seja, às vezes, quem conseguir atravessar o momento, ele tende a sair fortalecido de ideia, de pensamento, de postura, Claro. de, de novas tendências. Então, eu vejo isso com bons olhos. E isso que você falou é uma possibilidade real que com certeza nunca foi pensada, assim, de colocar lá o som. Infelizmente, né, por um comportamento ruim das torcidas, só tem jogo do mandante, né? Perdão, só tem a torcida do mandante, não tem a torcida do visitante, porque rola os atritos que rolam por causa de um futebol que infelizmente é um ponto triste aí. Acho que rivais não precisam ser inimigos e depois do jogo poder até trocar uma ideia ali, comer um churrasquinho e Claro. brincar e tal. Infelizmente não é assim que o futebol é passado. Mas, voltando para o público, é uma alternativa de colocar já o time presente, já que fisicamente, não, quando, entre aspas, normalizar, tiverem um jogo só de torcida única, essa opção que você falou, acho que é válido. E daí, com certeza, vão abrir outras opções Uhum. de transmissão, de jogos, de vender o jogo, né? Que mexeu demais com a venda do futebol, como o futebol é tratado, e o público faz uma diferença muito grande. Então, eu concordo com Sim. isso aí que você falou. Acho que é muito Os importante. clubes podem solicitar isso sim. Jogos de portão fechados, e aí tem a torcida virtual, tem o papelão, né, tem o ingresso virtual para não perder a renda, né? E aí o clube vai jogar 3 jogos, não vai poder ter gente fisicamente, mas pode vender o ingresso virtual, para enfim, arrecadar alguma coisa. Né? E coisa que talvez isso nunca tinha sido pensado antes. Os caras simplesmente aceitavam, fechava o portão do estádio e jogava sem ninguém. E Né? para E isso aí. acontecer, eu acho que no caso do Brasil, a detentora dos direitos aí de TV, do direito do futebol, principalmente dos principais jogos nacionais, que é a Globo, que é tanto Brasileirão, jogos da seleção brasileira e Copa do Brasil, por exemplo, ela talvez vai ter que, pensando nela mesmo, acho que ela tem que, em cima disso que você falou, sentar com os clubes e abrir algumas exceções. Por exemplo, essa venda do ingresso virtual, ela poderia gerar uma transmissão exclusiva com valor básico para quem quiser ver
um narrador diferente, ou ver um ambiente diferente dentro do jogo, ou câmeras exclusivas do jogo, porque é o torcedor virtual que vai ter acesso e ele pode interagir com a programação, que hoje é super possível via tecnologia, seja via texto, ou ele aparecer na programação mandando uma mensagem. Ele paga só para aparecer ali aqueles 10 segundos de estou torcendo pelo meu time, vão ser campeão, enfim. A partir daí vão surgir N possibilidades de colocar a torcida acompanhando. São ideias, né? Ideias. Então, é super importante. E aí acho que a transmissão, como ela tem o direito de transmitir, ela poderia sentar com os clubes e falar, vamos abrir essas opções aqui, vai ser um ganha-ganha, a gente ganha, vocês ganham também, Claro. e a gente vai ter essa interação com um torcedor que não tinha, e diante da pandemia, já que o torcedor não pode ir ao estádio, ele está, de certa forma, se sente dentro do jogo, e é uma forma também de chamar a atenção de quem está em casa para querer ver o jogo do início ao fim. Porque, igual você falou, né? Tipo, vejo 10, 15 minutos, já perco o interesse, não tem. O jogo começa a ficar meio sem graça, e aí tu muda de canal, vai fazer outra coisa, tu não vê o jogo de fato, tu vê só se dá um lance importante. É uma forma de prender a atenção também o torcedor ali, pelo menos de 90 minutos do jogo, né? Sim, sim, sim. É um leque que se abre, né? Só tocou num ponto, às vezes, muito difícil aí, você ganha e eu também, né? Olha quanto tempo aí que os clubes demoraram aí para receber um dinheiro do Cartola, né? Quando foram levantar essa Nossa, poeira aí, viram aí que pô, a empresa detentora aí tava ganhando uma fortuna aí com o Cartola e não ia nada para os clubes, né? Agora que eles começaram a abrir os olhos, e aí com certeza eles vão abrir um outro e vão querer fazer da mesma forma, tá? Ficar 3, 4 anos ali ganhando dinheiro e até botar os clubes na jogada. Enfim, o problema é esse daí, né? O interesse é só um que quer ganhar. eu prefiro a crer, assim, sem um crer sem ser fanático, mas assim, crer que com esse problema, a forma de pensar em negócios, principalmente de futebol, mude quem mexe com futebol, seja os dirigentes de clubes, seja os próprios patrocinadores e as empresas que detêm o direito de transmissão, que elas sejam mais parceiras de tanto do consumidor quanto de quem é das empresas, dos jogadores ali, dos clubes, que tenha uma coisa que a gente sinta que é um ganha-ganha. Um ajuda o outro, estou usando a imagem do clube, pago por isso, mas eu estou trazendo torcedores para interagir, está trazendo dinheiro, você ganha aí, eu ganho um percentual aqui também, para não ficar só assim, eu pago pelo campeonato, que é o caso hoje, ela tem o direito, ela meio que dita as regras de tabela, horário de Horário. jogos, entendeu? Os clubes às vezes ficam meio travados, não tem muito o que fazer, tem que cumprir aquela determinação. Então, assim, acho que é a hora talvez de repensar, não precisa sair da mão dela, mas que ela repense isso e passe a faturar até muito mais do que vinha faturando antes, que vai abrir possibilidades de fontes de renda Claro, para claro, ela, claro. mas que o clube não sinta, que o clube ganhe também em iguais condições nessas novas possíveis modalidades aí. Que se for continuar do jeito que estava, sem público, com certeza isso não vai dar muito certo. Eu acho que o desinteresse do futebol vai acontecer assim a cada rodada, a cada novo campeonato, enquanto não tiver uma vacina para isso. A tendência é o público não se interessar, porque tem gente que gosta de ir ao estádio, tem gente que gosta de ver a vibração da torcida. Claro, E aí tu claro. não vai ter mais isso, meio que torna, entre aspas, o outro esporte, assim, sem aquela pressão, aquela vibração e emoção que o futebol proporciona. Concordo, concordo. O futebol o esporte em qualquer país, ele acaba sendo patrimônio daquele país, né? No nosso caso aqui é o futebol, tem países que é o beisebol, enfim, tem países que esporte que a gente nem pratica ou nem conhece e é o principal esporte do país, né? Então, quando você, enfim, às vezes, se a gente tem um turista, quando ele vem no Brasil, talvez uma das coisas que ele quer ver é no Maracanã ou no Morumbi,
né? Tô em São Paulo, Sim. turistando. Pô, vou lá assistir um jogo, né? Ganhei um convite, ganhei um ingresso, né? Até eu também, se um dia que eu fosse na Espanha, pô, se eu conseguisse ver um jogo lá do Campeonato Espanhol, eu ia achar o máximo, né? No museu de um Sim. clube. Então, é importante demais. Então, assim, mas não sabe quando a gente vai poder ter essas aglomerações de novo, né? Então a gente não pode deixar a peteca cair e de repente vai ficar um ano aí, ou menos um pouco que seja, mas com o torcedor afastado, né? Se acostumando a assistir o jogo do sofá de casa. Né? Isso aí É. não tem espaço mais. Né? O futebol ele é bonito com a torcida em cima. Em cima disso aí, outro personagem do futebol que vai ter que se adequar e que impacta os torcedores são os narradores. Porque muita vibração, dependendo do narrador, vai de encontro que a reação da torcida. A Uhum. câmera que vai na torcida, e a torcida tá cantando, não sei o quê, tá empurrando o time e tal, aí sai o gol, ele bota aquela pressão do gol, aí Claro. a imagem da torcida gritando, vibrando e tal, e o jogador geralmente vai próximo da torcida comemorar, e mais a voz do narrador ali, botando aquela pressão da narração, né? Botando a emoção, isso faz uma Uhum. diferença. Então, até o narrador ele vai ter que se adaptar a narrar um gol com emoção, mas baseado no que o jogador está fazendo. Porque eu vi na Bundesliga, os caras comemoram agora muito mornamente, assim, não tem É. aquela mega vibração, assim, caraca, eu fiz o gol, ele comemora Uhum. o gol e tal, dá o tapinha aqui, beleza, volta pro Pô, meio igual jogo campo. treino. Igual jogo treino. É, Igual jogo e treino. aí e Então, nisso o narrador na cabine tá lá esgoelando, como é que ele vai ser isso? Não condiz é. com a imagem, né? Não O condiz, cara já a felicidade que o narrador coloca não condiz com aquela comemoração morna que agora não pode nem mais se abraçar, que eu acho uma bobeira, que tá todo mundo testado, tá todo mundo tem, verificado que não tem, e aí querem fazer uma coisa para passar uma imagem, né, que não pode ter o contato físico, né? E aí no escanteio, sim, na marcação ali do zagueiro, cara, os caras estão se agarrando, puxando pelo calção, né? Aí na hora do gol, não, verdade. gente, não vamos se abraçar, não. Pô, acho que é uma bobeira isso. Tá todo mundo devidamente testado ali, entendeu? Então, acho que, sei lá, acho meio desnecessário. Os caras inventam umas coisas que acho que não condiz muito, né? E os caras sempre implicam com o momento do gol, isso que eu acho mais interessante. Os caras estão sempre criando regras Verdade. para impedir a Não, comemoração real do jogador. Ah, não pode tirar a camisa, ah, o cara não pode subir a escadinha, ah, o cara não pode se abraçar por causa do Covid, o cara não pode levar uma toma uma máscara, lembra? vantagem, não pode É, levar a máscara. Então, assim, tudo que é relacionado ao gol, os caras tentam inventar alguma coisa, cara. Acho me impressionante. fez lembrar o Paulo Nunes, né, que levava as máscaras para os jogos nos anos É. 90. Sim, Se ele tivesse agora, né, esse momento de coronavírus, com certeza, se ele fizesse um gol, ele ia meter a máscara ali é. e tal, fazer brincadeirinha, fingir que tá com álcool gel e tal. Seria Coisa que super se fizer. cabível. Seria Pô, super a ver com o momento. O cara tirar uma máscara e botar. Entendeu? E aí talvez o cara vai tomar um cartão. Pô, então. não pode. Tudo que é referente ao gol, os caras estão sempre querendo mexer, cara. É uma coisa que não tinha que mexer. Entendeu? Era o momento do gol. E O é o gol. momento. Pô, o cara treina a semana inteira, cara. O cara pô, corre, luta, dá carrinho, se mata, treina a semana toda, sonha aquele gol, vai dar o primeiro gol da carreira do cara. Entendeu? Pô, e aí tomou um cartão porque tirou a camisa, porque subiu na escada, porque não sei o quê, porque mandou beijo, porque chamou, deu tchau pra torcida adversária. Então, é complicado, cara. Então, difícil demais, às vezes. Os caras complicam fácil. Deu uma picotada aí, o finalzinho, eu perdi um pouco o finalzinho, Não, você tá mas falando deu assim, para entender o como os caras conceito do que tá implicam falando aí. demais. Eu Os caras implicam concordo demais. que Não, fala. Tá falhando aí? deu uma falhada de novo, mas agora tá ok. Toca Agora aí. tá ok. Não, beleza. Então, eu concordo e justamente o maior momento do jogo tem punições. É o que mais mexeram do que não pode fazer.
tudo isso aí que você falou, né? Se a gente voltar nos anos 90, um gol era muito, tinha muita emoção, porque dependendo do jogador que fazia, ele além do gol, ele incrementava coisas. A gente pode citar alguns nomes aqui, o Túlio, o Viola, o Paulo Nunes, Donizete. enfim, Donizete, né? Fazia o gol, fazia a Pantera. O Paulo Nunes colocava as máscaras, fazia as dancinhas. O Viola já provocava às vezes o adversário comendo grama. Enfim, eram coisas além que acho que super válido. Não via de respeito ali. Eu via assim, uma situação de incrementar e promover o jogo, sabe? Era maneiro. E, assim, uma provocação que não for agressiva para a torcida adversária também eu acho legal, assim. Que não seja nada que inflame o adversário, mas, tipo, mandar um beijinho, sei lá, porque às vezes o craque do time adversário, ele é muito vaiado. Né? Ele vai lá e mete um gol. Né? Aí bota lá a mão no ouvido lá, tipo, né? E Cadê aí? agora? Cadê? É válido, é Pô, válido. é válido, pô. Então, a torcida, E assim, aí, que é o nosso tema aí agora, ela é parte integrante do esporte. Essa é a grande. Deve estar quase acabando o nosso tempo aí. Só para começar a gente já pensar em finalizar. Isso mostrou muito, né, esse exemplo que a gente está passando agora, e vamos passar mais um tempo aí, o quão importante é a torcida, o quão importante ela tem que ser valorizada, o quão importante ela tem que ser estimulada aí, né, voltar as famílias para o estádio, menos violência, né, a estrutura do estádio com mais banheiros, mais lanchonete, estacionamento e tal. Ou seja, levar a torcida no colo, né? Porque ela realmente ela é parte integrante demais desse mundo chamado futebol, né? Então, clubes que têm sua torcida aí tem que valorizar, né? Tentar aumentar a quantidade de torcedores, sócio-torcedor, né? Porque um clube sem torcida é difícil ir longe, hein? Pode ter o dinheiro que não for, vai, pode ter dinheiro não que vai. for, e pode fazer uma graça aqui na temporada, numa outra, mas daqui a pouco ele começa a cair, porque é a torcida que mantém mesmo o clube. Concordo. Para partir para as considerações finais também, igual o Ítalo comentou em cima do que a gente está falando, né, das comemorações dos anos 90, ele citou aí Romário, Renato Gaúcho, Túlio, Edmundo, e é isso aí, eram caras que contribuíam demais para o futebol nas comemorações e tem uma relação direta com as torcidas, né, antes do jogo, durante o jogo e depois também. Então, o futebol era muito bem promovido por esses caras. E aí, um gancho como você falou, que é isso aí mesmo, pegar torcedor no colo, porque qualquer clube é o que é, porque tem seu torcedor que compra camisa, que enfrenta dificuldade para ir nos jogos, às vezes viaja longe, vai ver jogo em estádio ruim, que nos dias de hoje é uma vergonha ter estádios assim tão destruídos que não dão o mínimo de conforto, porque sendo que quem mantém aquilo ali é o torcedor. Então, acho que pegando a frase que você falou, assim, carregar no colo mesmo. Tipo assim, vem cá, você é o cara, tu tem valor e vamos trabalhar para que você se sinta bem. E acho que a partir dessa pandemia aí, principalmente o Brasil, pensar o futebol diferente, porque lá fora eles já pensam assim, eles entregam muito mais para o torcedor do que aqui, entendeu? Entregam time bons, entregam estádio bons, entregam infraestrutura, entregam, além do entretenimento, o entorno do estádio, segurança no transporte, segurança para você ver os jogos, monitoramento. Então, eles entregam muita coisa para você curtir aquele entretenimento. Já no Brasil, não, é muito na paixão, muito na raça do torcedor. Pô, E o torcedor tem que querer muito, né? tem que querer muito. Tem que Pô, querer muito. muito para poder Acompanhar o time. curtir seu time. O Instagram notificou aqui, 25 segundos. Bom, que a gente já estava no finalzinho. Posso dar teu tchauzinho aí e agradecer a Então, galera. pessoal, Já agradeço também. agradecer o pessoal que entrou e comentou, tá?
E vamos fazer mais lives aí, vamos levantar mais temas legais aí. E se Deus quiser, daqui a pouco, algo com futebol ao vivo. Chega de falar Mais de uma vez, podcast. obrigado. Valeu, rapaziada.